Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, e o ex-presidente Jair Bolsonaro desfizeram as tensões depois dos desentendimentos públicos sobre a reforma tributária. Eles se encontraram no fim de semana durante o evento de solenidade pelos 91 anos da Revolução Constitucionalista de 1932. Falando a jornalistas, Tarcísio disse que sempre será leal a Bolsonaro. O presidente é um grande amigo, observe, a gente pode divergir em algum ponto sobre a reforma, é normal, não é possível que a gente vá concordar sempre, concordar em tudo. Já era assim quando era ministro, tinha situações que eu discordava dele, procurava assessorar da maneira mais respeitosa e da maneira mais leal possível, sempre tive uma lealdade muito grande. Os pontos que eu tinha colocado sobre a reforma, tinha colocado antes para ele, e tá tudo bem, conversamos, assim, sempre serei leal ao presidente, sempre serei grato ao presidente, sempre terei gratidão, se eu estou aqui eu devo a ele. Na última sexta-feira, Tarcísio e Bolsonaro conversaram por aproximadamente 1h30 em Brasília. Em entrevista à CNN, o ex-presidente disse, abre aspas, voltamos ao que éramos antes. Conversa 100% positiva, fecha aspas. E para abrir nossa rodada de análise e comentários, quero dar as boas-vindas, Paulo Eduardo Martins, seja bem-vindo. Espero que tenha passado um bom final de semana, porque a semana promete, hein, Paulo? Boa tarde, Paula. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde, Silvio. Boa tarde, mestre Augusto. Paulo, eu te induzi a erro hoje, viu? Eu não estou em Curitiba, eu estou no Oeste Paulista, no Pontal do Paranapanema. Eu vim para cá sem falar para ninguém, porque no caminho eu tenho que passar pelo assentamento Che Guevara, do MST. E aí era um pouco arriscado, então eu vim na boa, porque esse pessoal joga pesado, né? Agora, quanto a essa situação do Tarcísio e do Bolsonaro, é natural que haja divergência entre lideranças políticas, ainda mais em um processo legislativo complicado que é a questão da reforma tributária. O Tarcísio tem um papel diferente do que tem o Bolsonaro hoje. O Bolsonaro é um líder oposicionista. O Tarcísio ele é um governador. O governador tem uma outra pegada, há questões que são mais sensíveis para o governador, além da naturalidade de pensar as coisas de forma diferente. Houve uma tensão muito grande na reunião lá do PL, né, onde alguns deputados levaram o tom, o governador estava presente. Talvez fosse mais prudente ele não ter comparecido a uma reunião de um partido que não é o dele, mas é um partido que tem muita gente simpática a ele, mas acho que aquele era um momento, talvez, de ser uma discussão propriamente do partido e o governador não ficasse tão exposto e não tivesse o desgaste público que acabou sendo notado, né, por todo mundo. Mas há uma observação que tem que ser feita, que é a relação pregressa. O Tarcísio existe politicamente pelo trabalho que ele fez como ministro do Bolsonaro. Eu acho que não é um ponto de divergência, um ponto onde cada um olha para um lado que vai fazer com que ele se distancie e não venha a ter uma relação política. A gente tem que olhar a política, pelo menos é como eu penso, de forma... Qual é a minha trincheira? Quem é que está na minha trincheira? O inimigo está na trincheira, o adversário está na outra trincheira. Aqui vai ter na minha trincheira um monte de divergência, mas são os caras da minha trincheira. O adversário é comum lá para o outro lado. E acho que isso que o governador e o presidente estão sinalizando, essa situação certamente vai passar. E o que eu espero que não passe é no Senado o texto aprovado da reforma tributária, como foi na Câmara. Silvio Navarro, muito boa noite. Vamos lembrar que, então, na semana passada houve aquela reunião do PL em que Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas acabaram divergindo a respeito do texto da reforma tributária. Como bem lembrado pelo Paulo, foi aprovado na Câmara em 2 turnos, agora o texto segue para o Senado. E naquele dia, então, tiveram essa divergência em relação ao texto. Quero te perguntar, esse final de semana muito se conversou sobre qual o saldo dessa divergência entre Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas para a direita brasileira, Silvio. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana Paula. Paulo Eduardo Martins, meu irmão Augusto Nunes. Boa noite para você que está aí do outro lado da tela. Se o Paulo não tivesse falado, alguém até poderia dizer que é combinado. Está escrito trincheira aqui, ó, você pode ver na minha anotação. É disso que se trata. Divergências acontecem. Nós aqui, por exemplo, neste programa, podemos divergir. Acontece. Não é isso? Acontece. O importante é saber de que lado e em qual trincheira você está. Então, foi algo pontual, e aí já respondendo a tua pergunta, Paula, algo que deve ser encarado como pontual
E amanhã é outro dia, põe uma pedra e seguimos. O governador Tarcísio vem fazendo um bom governo aqui no Palácio dos Bandeirantes há 6 meses, ao contrário do que a gente vê na esfera federal. O presidente Jair Bolsonaro assumiu o papel de líder da oposição. É um cargo político, é uma função, não chega a ser um cargo, é um posto político. Ele deve sim liderar a oposição. O governador Tarcísio de Freitas tem outros problemas, ele tem que cuidar do estado de São Paulo. O maior PIB do Brasil, maior eleitorado do Brasil. Então, essa página deve ser virada e amanhã seguimos. Eles estão do mesmo lado da trincheira. Eu acho que, resumidamente, Paula, é isso. Para eu não me alongar, a direita, já dentro dessa visão de direita e esquerda, a direita precisa sair do Twitter às vezes, precisa parar de brigar nas redes sociais, porque no dia seguinte à reforma tributária, quando muita gente estava atacando para um lado ou para o outro, já estava passando as mudanças do CARF pela Câmara dos Deputados, e aí o governo já de olho ali, ó, em 60 bilhões de reais e ninguém estava prestando atenção. Outras maldades que o governo vai conseguir empurrar por meio do Congresso Nacional e ninguém está prestando atenção. Está todo mundo preocupado em brigar dentro da mesma trincheira. E é aí que a esquerda avança. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Depois daquela reunião, então, do PL, Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas se encontraram na última sexta-feira. Parece que os ânimos arrefeceram aí, né? Tem até a aspa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que disse: voltamos ao que éramos antes. Conversa 100% positiva. Parece que está tudo certo entre Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. Ana, boa noite. Boa noite, Paula. Muito bom iniciar a semana aqui com vocês. Boa noite, Paulo, craque Silvio Navarro, meu mestre, Augusto Nunes, e muito boa noite a nossa audiência maravilhosa. Estamos iniciando mais uma semana juntos. Olha, Paulo e Silvio, também não foi combinado. Eu não escrevi trincheira, mas eu escrevi soldado. E o governador Tarcísio foi um dos principais soldados do presidente Bolsonaro e repetiu mais uma vez, né, uma fala de um brilhante e fiel soldado: sempre serei leal a Bolsonaro. O 40º presidente norte-americano, Ronald Reagan, um dos meus favoritos, estou até escrevendo um livro sobre ele, dentre tantas frases célebres aí, famosas, e que nós podemos levar como lições para a vida, tem uma que ele dizia o seguinte: se alguém concorda com você 80% do tempo, essa pessoa é um amigo e um aliado, e não 20% traidor. E eu acho que essa frase cabe muito bem nessa situação, até porque a direita, ela é diferente da esquerda nesse ponto. A esquerda quer o quê? A esquerda quer todo mundo como um protótipo e projeto de robô, todo mundo pensando da mesma maneira, né? O comunismo é assim, o socialismo é assim, você não eleva as pessoas, mas você rebaixa todo mundo num mesmo nível. E eu acho que a direita preza pelo debate saudável, né? O debate saudável, ele é imprescindível para qualquer república saudável, e eu acho que foi isso que aconteceu. Acho que essa frase do governador Tarcísio, sempre serei leal a Bolsonaro, coloca uma pedra aí em qualquer caminho que a esquerda queira tomar no sentido de poluir, né, essa relação, e principalmente o que o Tarcísio fez como ministro da infraestrutura e que acabou levando aí para o governo de São Paulo. Augusto Nunes, muito boa noite. Você anotei aqui trincheira, soldado, você tem alguma palavra aí? Tenho. Partido não é tribo, eu escrevi. Não tem cacique. Sim, vou explicar por quê. Boa noite, Paula, meu irmão Silvio, minha querida parceira Ana, meu amigo Paulo. Boa noite a você que nos acompanha. O negócio é o seguinte: um partido, ele tem tendências internas, alas. Todo partido tem. Senão, não existiria nos partidos de verdade nenhuma disputa por um cargo. A gente não vê nos partidos americanos, por exemplo, as prévias disputadas, e por acaso eles estão brigando e são traidores. A direita brasileira, por estar formando um partido só agora, é muito precipitada. Aqui a gente faz algum comentário qualquer, traidor, não sei o que, não, pera um pouquinho.
O próprio Bolsonaro não quer ser, sim, o dono da verdade. O que é que nos distingue da esquerda? Todo mundo aqui tem o direito de ter a sua opinião, aqui e fora daqui. Perfeito. O convívio dos contrários é inerente à democracia. Podem discordar, quem briga com quem discorda. Quem proíbe a divergência é a esquerda. A gente pode ter pontos de vista diferentes sobre assuntos que não são fundamentais. É uma reforma, a gente tem de examinar a reforma, saber como é que é, até para poder argumentar e convencer os que se equivocam ao apoiá-la. O que não vale é você escolher alguém que discorda de você e dizer traidor. Traidor do quê? De qual causa? Qual é a nossa causa tributária? Não temos. Precisamos examinar. É um partido que monta isso, mas você não monta à base de acusações, tipo traição. Não é uma traição. Se dois candidatos disputam uma convenção, nada impede que eles logo ali estejam juntos no palanque. O Tarcísio foi um candidato impecável com o Bolsonaro. Quando a esquerda, que é a esquerda que faz isso, Tarcísio traiu, eles espalham, Tarcísio traiu. Ele foi, quando insinuavam que ele não citou o Bolsonaro no debate, no dia seguinte ele dizia, eu devo a minha carreira, a política, a minha candidatura ao Bolsonaro. Sempre disse isso. Sempre. Agora, usem como referência um fenômeno que eu posso garantir a vocês que é infalível. Veja se o teu adversário ficou feliz com o que você está fazendo. Se você estiver fazendo o que o alegra, você está errado. Você está errado. Chamar o Tarcísio de traidor, o sorriso deles vem aqui, da esquerda. Por quê? Porque eles não brigam. Não, eu queria complementar o que você está falando. Entrem no Twitter. Quando o André Janones publicar uma foto com o Tarcísio, vai ficar muito claro do que se trata. É isso. Eles estão apostando na confusão. É isso. Eles querem qualquer coisa que disser o Romeu Zema dá sinais de que vai apoiar fulano. Não entrem nessa. A esquerda, até porque a esquerda não quer que ninguém divirja dela, a esquerda dá aulas da unidade que é típica de comparsa. Nós não precisamos chegar a isso e nem devemos. Mas vê se eles se afastam do Lula ou do candidato indicado pelo Lula. Eles têm cacique. Aquilo é uma seita que segue o seu único Deus, um ladrão. Então, Flávio Dino veio do Partido Comunista, o ex-Carola, não conhecia essa figura, Alckmin, ele faz qualquer negócio, canta o hino socialista. Por quê? Porque eles se unem contra nós, democratas. Um democrata não chama de traidor num primeiro momento alguém que divirja. Até a gente aqui é frequentemente acusado. Você fala, olha, o Bolsonaro... Nós fizemos já várias críticas ao Bolsonaro bem recebidas por ele. Por ele. Ele, todo governante, precisa ser criticado por quem está a favor. Porque ninguém é tão iluminado a ponto de não cometer erros. Eu gosto, ocupando cargos de chefia em redação, que são cargos políticos. Eu faço questão de ouvir os que divergem, concordam. A gente monta pautas aqui ouvindo os outros. E às vezes, olha, vamos dar mais espaço para tal assunto. Divergir é da vida. É da vida. Não é um ato de traição quem escolhe um time de futebol diferente. A escolha de um time de futebol. Então nós precisamos mostrar o que é um partido de verdade. Ele tem tendências que divergem no acessório. No fundamental, se une, porque senão é comportamento infantil. Foi travada uma briga, agora encerrada, que é um exemplo de infantilidade política.
Não houve nenhuma briga entre o Tarcísio e o Bolsonaro. Não houve nenhuma crise entre um grande governador e um homem que lidera a oposição. Foi criada pela esquerda e tanta gente quase embarcou nessa fantasia que só beneficia os nossos inimigos. Ou melhor, adversários, eles que agem como inimigos. Ana, quer complementar? Queria complementar rapidamente. Primeiro que eu recebi informações de pessoas que estavam ali na sala, né, naquela reunião, e essas informações é de que a animosidade que foi passada nessas imagens que se tornaram públicas foi uma animosidade exagerada, que ali na reunião havia um clima muito cordial. O segundo ponto, rapidamente, é para puxar esse gancho aí que o Augusto trouxe sobre o Partido Republicano. Muitos brasileiros falam, porque nós precisamos de um Partido Republicano no Brasil, que seja de direita, né, digamos assim. Ora, o Partido Republicano aqui nos Estados Unidos, ele dentro, aqui embaixo do guarda-chuva do Partido Republicano, tem divergências também. Tem libertários ali dentro do Partido Republicano, tem liberais clássicos, tem conservadores, tem neoconservadores, tem até sociais-democratas que querem um Estado mais enxuto, né? Então, é isso que nós precisamos ter na cabeça. Acho que o Augusto foi muito feliz de trazer o exemplo do Partido Republicano, porque quando você vê as primárias do Partido Republicano, e veremos agora em 2024, para a campanha presidencial, eles também discordam, eles têm diferentes visões sobre vários assuntos. Então, é saudável que nós possamos discordar, né, de uma maneira intelectualmente honesta, que não é o caso da esquerda. Então, acho que o Augusto foi muito feliz de trazer o exemplo do Partido Republicano, porque o brasileiro sempre cita esse exemplo, e o real exemplo é exatamente isso. São várias vertentes da direita dentro de um partido, e eu acho que isso acaba tornando a direita muito mais forte.